Sejamos sinceros, não estamos já um bocado fartos disto? Os sindicatos, quando criados, tinham um propósito: supervisionar os trabalhos e garantir que os trabalhadores, tivessem as condições dignas, que não fossem abusados e desrespeitados. Parece-me lógico e tem sentido. Contudo, os sindicatos foram politizados e transformados em armas ideológicas, ultrapassam já o seu propósito e é claríssimo que a vasta quantidade de sindicatos que existem tem o seu viés ideológico extremamente vinculado às suas causas e não dá para disfarçar. Este parasita que se multiplica ano após ano, em Portugal, segundo dados do Informe da EIB, conta já com um modesto número de 522 organizações registadas sob a categoria de atividades de organização sindical. Isto é preocupante. Num país e sociedade funcional, o trabalhador e a entidade empregadora teriam uma relação simbiótica, onde a negociação natural entre estes para as condições de trabalho seriam colocadas em cima da mesa, com brio e seriedade, para benefício mútuo, num acordo entre dois adultos, sem colocar em causa os direitos e deveres de um e de outro. Chamemos-lhe simbiose. Numa sociedade funcional, seria possível conceber um órgão, desfiliado de qualquer tipo de partido e ou ideologia, que pudesse supervisionar locais de trabalho e trabalhadores, para se certificar das condições destes, e também se estes cumprem os seus deveres. E em casos excepcionais, caso trabalhador e empregador não entrassem em acordo, esse órgão poderia sim ser chamado a intermediar. Este tipo de mecanismos já existem. O SML, Sistema de Mediação Laboral, gerido pelo Ministério da Justiça, temos os Julgados da Paz e a ACT. Se são funcionais e rápidos ou não, isso já será um problema de gestão, como a maioria das coisas neste país. Mas é outra conversa. Portanto, como nem sempre existe a simbiose, há que evitar a disbiose e o parasitismo. Ninguém pode ser um parasita um do outro, nem trabalhador, nem empregador. Mas, como de momento não temos uma sociedade funcional com pessoas de caráter sério e, acima de tudo, honesto, temos alguns empregadores que abusam claramente dos funcionários e só quem nunca começou de baixo é que o nega. E temos também trabalhadores que procuram no patrão, tal como no Estado, um pai que tudo lhe deve e tudo tem de lhe dar. Típico de miúdos mimados. É aquilo que eu chamo de disbiose absoluta, parasitismo crónico, uma relação sem harmonia e um impedimento ao progresso do nosso país. Este problema não se resolve com sindicatos. A maioria são, tal como disse, parasitas que se aproveitam e alimentam da revolta de trabalhadores honestos, e outros não tanto, e que alimentam de volta a estes trabalhadores mais revolta, descontentamento, ideias utópicas e irrealistas, ineficácia e greves, que de fruto só mesmo da contradição. Como assim contradição? Vejamos, o que acontece com estes processos de negociação ou tentativas de coação através de greves, por norma, não resulta no melhoramento das condições de trabalho nem em aumentos salariais. De facto, passo a explicar, a cada greve que é feita, todos somos afetados. Isto porque a economia é como os órgãos e membros de um corpo. É interdependente. Uma greve é aparentemente inofensiva, mas greves consecutivas e a somar às faltas constantes, na realidade será o mesmo que bloquear estas artérias, que transportam o sangue e o oxigênio pelo corpo fora, de tal forma que vão causando danos irreversíveis e, em alguns casos, irreversíveis de verdade. Isto jamais resulta num aumento salarial realista, pois mesmo que haja um aumento salarial, como consequência das greves consecutivas e das faltas, continuamos a sair a perder. Como bloqueamos estas artérias que alimentam a economia do país, contribuímos através da improdutividade para uma coisa chamada inflação. E esta improdutividade atrasa-nos de uma maneira que me parece crer que o português, por ignorância ou desconhecimento, não entende de todo e cujas consequências a médio e longo prazo nega e despreza. Ou, talvez por avareza, se recusa a reconhecer que existem consequências para as suas ações. São vários os exemplos que eu vou passar a dar. Os piquetes das greves, normalmente grupos de pessoas que querem reivindicar os seus direitos trabalhistas ou educativos, começam então por impedir o direito dos outros ao trabalho ou ao ensino, conforme o alvo da greve, prejudicando assim os seus colegas e trabalhadores ou colegas e aluno. Muito bem, aqui vemos os efeitos em cadeia da improdutividade egoísta. Mas são mais os exemplos. Quando os professores fazem greves, como as que têm feito, ininterruptas, num total de faltas que atingem os 2 milhões de dias por ano, 11 mil professores por dia, 5 mil turmas afetadas, prejudicam milhares de pais e alunos por este país fora. Os pais porque vêm-se aflitos sem saber com quem ou onde deixar os filhos, quando são muito pequenos, tendo por vezes que faltar aos seus trabalhos. E os mais jovens porque vêm ser atrasado e prejudicar o seu ensino escolar, que de todas as maneiras não apenas é obsoleto, mas está em absoluta decadência moral. E aqui vemos, mais uma vez, os efeitos em cadeia da improdutividade egoísta. Mas são mais os exemplos. Quem é da linha de Sintra já conhece os maquinistas da CP ou os revisores. Quando estes param, prejudicam diariamente milhares de pessoas, largos milhares, que agora se veem chegar atrasados aos seus trabalhos, tendo muitas vezes que gastar dinheiro noutros meios de transporte alternativos, e algumas pessoas, sem mesmo conseguirem chegar aos seus trabalhos, arriscando-se desta forma
a perder o seu meio de subsistência e os trabalhadores são apenas um pequeno exemplo dentro destes milhares de pessoas que são afetados por estas greves diariamente. Enfim, aqui, uma vez mais, os efeitos em cadeia da improdutividade egoísta. Mas são mais os exemplos. Quando os médicos e enfermeiros fazem greves, pacientes ficam sem ser atendidos. Quando os cirurgiões fazem greves, pacientes ficam sem ser operados. Quando os condutores do INEM e das ambulâncias fazem greve, os pacientes não chegam aos hospitais. Este adiar pode ser a diferença entre a vida ou a morte. E nem vou entrar aqui em detalhes e em conversas sobre aqueles que trabalham entre privados e públicos e possíveis conflitos de interesse, nem no estado de absoluta miséria em que se encontra o SNS. Mas, uma vez mais, os efeitos em cadeia da improdutividade egoísta. E não ficamos por aqui. Quando os polícias, os operários fabris, por exemplo, da Auto Europa, os trabalhadores da construção, os repositores de supermercados, os transportadores de bens essenciais, os agricultores, etc, 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 mas, principalmente, os reis de todas as greves, a malta da função pública, com todos os seus órgãos que se tornaram hoje um tumor ligado ao Estado, que de tudo e de todos se alimenta. Portanto, quando todos fazem greves ou quando faltam sem motivos aparentes, estão a bloquear artérias importantes deste corpo e a inversão do objetivo inicial acaba por acontecer. Ou seja, não saímos melhor a cada greve que fazemos, saímos prejudicados a médio e longo prazo. É que, quando todos fazem greve, fazem-no a pensar no seu umbigo. Exigem condições melhores, um salário mais digno, eu entendo. Todos acham que merecem mais que o próximo, quando na realidade todos somos igualmente importantes, cada um na sua posição, claro, e isto para que uma sociedade funcione de forma saudável. E atenção, eu entendo que por vezes existam motivos reais que geram a revolta que leva às greves. Só quem desconhece a miséria e vive numa bolha, elitista, é que acha que tudo é culpa do pobre e pronto, só esses elitistas é que pensam desta forma. Que caracterizo desde já de uma forma imbecil de pensar. Mas ainda assim, continuo a sair surpreendido ao perceber que a maioria dos portugueses se deixa enganar por sindicatos politizados cujos objetivos das greves são apenas derrubar governos por diferenças ideológicas, quando nenhum dos governos anteriores fez absolutamente nada que contribuísse de maneira realista para o progresso do país, tanto a nível social, como económico, tecnológico, industrial. Zero! E os sindicatos vivem literalmente da nossa miséria, logo não têm intenções reais de criar ambientes saudáveis que possam levá-los à sua própria irrelevância e extinção. Muitos dos seus dirigentes não sabem sequer o que é o trabalho, então a ideia de ter de o fazer provavelmente dá-lhes pesadelos. Eu, tal como a maioria dos portugueses, estou exausto de ver o país no estado em que está. Mas uma coisa é certa, talvez tenhamos de começar a assumir a nossa quota parte de culpa nestes ditos 50 anos de liberdade e democracia, votar nos mesmos dois partidos de sempre e nos restantes satélites, num total de 25 ou 26 anos para o PS e 22 ou 23 para o PSD. Quer dizer, votar nos mesmos e esperar resultados diferentes é viver com disbiose e gostar de acordar cagado. É que todos estes políticos incompetentes são parasitas que vivem do português e do seu trabalho e esforço e perceberam a fórmula correta de desviar as atenções e a raiva do povo através dos sindicatos para um alvo que não eles, as empresas e os patrões. Desta forma, o povo, odeie que o governo odeie, nunca vai exigir a estes parasitas que nos deixam de roubar dinheiro através daquilo a que chamam imposto. Que esse sim deveria ser o alvo do povo quando se revolta. Exigir destes parasitas que deixem de roubar o fruto do nosso sacrifício através do IRS, IMI, IVAs, ISVs, ISPs e outros tantos impostos diretos e indiretos, ou os já conhecidos excessos de burocracia e por aí fora. Estes sim deveriam tirar o sono ao português que ainda não percebeu que a palavra favorita do político é imposto. Quando eles o ouvem, arrepiam-se. Quando eles o recebem, eu nem vos conto. E acreditem, isto é para aquela malta da direita elitista. Nem todos os empresários e empresas são isentos de culpa. Existem vários conluios com o governo para se fingirem de inimigos, quando eles sim trabalham em simbiose para parasitar do povo português e perpetuar a máquina das instituições extrativas, que mesmo sem correntes físicas, nos faz escravos das dívidas que eles mesmos criaram em cima de tudo o que nos roubam. Não vamos ser ingênuos. Os maiores gananciosos e traidores são os políticos, tanto da esquerda como da direita. E todos os amigos, empresários e juristas, e outros tantos, que um dia serão responsabilizados pelos danos que provocaram a este país e a este povo. Estes sim têm de ser responsabilizados pela ganância sem moral e por explorar o povo trabalhador. Pois apesar de me opor à greve e achar não apenas uma perda de tempo, mas a bem dizer mais prejudicial à causa do trabalhador que o inverso, eu consigo compreender que a máquina que nos explora está bem oleada para não deixar de funcionar. E que enquanto não formos diretos à causa e raiz dos problemas, meus caros, façam as greves que façam, derrubem os governos que derrubem, a qualidade de vida continuará a descer e a cada dia que passa aproximamos-nos mais do estatuto de terceiro mundo. E quando lá chegarmos, vai ser muito, muito mais complicado revertê-lo. Entendo os motivos e frustrações por trás da energia que leva às greves? Entendo.
Também entendo que, por vezes, grande parte dos portugueses não entendem bem os motivos que os levam às greves. É assim. Bem-aja a todos e um bom fim de semana.